Olá, paz do Senhor. Já fez seu devocional de hoje? Hoje, o nosso devocional é com Salmo 104. Nós vamos orar, ler a palavra, meditar a palavra, depois orar no final, então fica até o final, pra gente estar orando e meditando a palavra juntos, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por ter nos guardado até aqui, por ter nos ajudado, por ter nos sustentado, por ser o nosso alimento, por ser o nosso maná diário, por nos dar o fôlego de vida. Nos ajude, Deus, naquilo que nós não conseguimos mais avançar ou melhorar, que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Sem a tua presença nós não conseguiríamos, porque é tudo por ti, para ti. Tudo vem de ti, Deus, tudo foi feito de ti. Que nós possamos ter essa consciência que o Senhor está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, trabalhando a nosso favor, nos impulsionando. O Senhor é um Deus que nos impulsiona a tomar boas decisões. Que a tua palavra seja como uma semente em nosso coração, que venha dar frutos, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado nesses dias. Em nome de Jesus, protege esse ambiente, Senhor, de devocional. Que nada venha roubar a semente que é a palavra do Senhor. Que nós venhamos depositá-la em nosso coração, entender, compreender e deixar frutificar. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmo 104. Tá falando assim, ó. Bendize a minha alma, o Eterno. Senhor, meu Deus, tu és deveras grandioso. Estás vestido de majestade e magnificência, vestido de esplendorosa luz, como num manto. Ele estende os céus como uma tenda, e deposita sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens sua carruagem, e cavalga nas asas do vento. Dos ventos faz seus mensageiros, e de seus ministros labaredas de fogo. Criaste a terra, assentando-a sobre base firme, para que seja para sempre indestrutível. Como se estendesse sobre ela um manto, assim cobriste com os oceanos. As águas cobriam as montanhas. Diante da tua repreensão, as muitas águas começaram a refluir e puseram-se em fuga, a rebombar dos teus trovões. Subiram pelos montes, escorreram pelos vales, para os lugares que tu mesmo lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Nunca mais voltarão a cobrir a terra. É ele quem faz jorrar as fontes nos vales. E elas correm por entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam sua sede. As aves do céu faziam ninho junto às águas. Entre os galhos põem-se a cantar. É ele quem dos seus altos patamares rega as montanhas, e a terra se sacia do fruto das suas obras. Faz brotar a erva para o gado, as plantas para o homem cultiva, tirando da terra o alimento, o vinho que alegra o coração, o óleo que dá brilho às faces, e o pão que sustenta o vigor dos seres humanos. As árvores do Senhor saciam-se, e os cedros do Líbano que ele plantou, nos quais os pássaros fazem seu ninho, em cujo cismos a cegonha tem pousada. As altas montanhas pertencem às cabras montesas. Os penhascos dão abrigo aos roedores de várias espécies. Foi ele quem fez a lua para marcar as estações, e o céu conhece seu acaso. Quando desdobras as trevas, faz-se noite, no qual rondam as feras da selva. Os leões rugem por alguma presa, buscando de Deus seu alimento. Mas ao nascer do sol recolhem-se e vão deitar nos covis. O homem sai para o seu trabalho, para o seu labor, até o pôr do sol. Quão numerosas são suas obras, Senhor! Fizestes todas com perfeita sabedoria. A terra está repleta das suas criaturas. Eis o mar vasto e profundo. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos minúsculos e enormes. Por eles singram os navios e também o Leviatã, que criaste para com ele se divertir. Todos esperam em ti, que lhes dê alimento no devido tempo. Tu lhes dás, ele os recolhe, abres a mão e eles se fartam de bens. Esconde a tua face e eles se perturbam. Se retiras do teu alento, ao seu alento, perecem e voltam ao pó.
Quando envias o teu fôlego, eles são criados e renova a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em suas realizações maravilhosas. Ele ora para a terra e ela treme. Ele toca as montanhas e elas fumegam. Enquanto eu viver, cantarei ao Senhor, entoarei louvores ao meu Deus, enquanto eu existir. Que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositei toda a minha satisfação. Que os pecadores desapareçam da terra e os ímpios sejam extinguidos. Bendize minha alma ao Senhor, louvado seja o Eterno. Aleluia. Esse salmo fala sobre a criação de Deus, como Deus criou todas as coisas, como Ele fez todas as coisas. Como eu disse na oração, dele, por Ele, são todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele, antes mesmo da fundação do mundo. Deus disse, haja luz e houve luz. Então, Deus criou todas as coisas, nos criou, nos escolheu, nos separou e eis-nos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que esse seja um dia de reflexão, porque às vezes a gente deposita a nossa confiança em coisas e não naquele que nos criou, não naquele que nos deu a visão, que nos deu a boca para falar, que nos deu direção. Nós precisamos confiar no Senhor, aumentar o nível de confiança no Senhor. Não andar no passo desse mundo, mas andar no passo do Senhor. Amém? Confie que Deus é o Criador. Jó, ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas quando Deus começou a falar com ele, perguntou para ele, uma das primeiras coisas que ele perguntou para Jó foi, aonde você estava quando eu dei vida, né? Eu comecei a criar a terra, onde você estava, né? Ele fez uma pergunta para Jó, e Jó foi e disse que ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora ele tinha visto o Senhor. Então o Senhor também nos faz essa pergunta, né? Muitas das vezes a gente duvida daquilo que Deus é capaz de fazer. E nós não temos dimensão do que Ele está fazendo agora, do que Ele está realizando agora, do que Ele está promovendo agora. Nós só podemos dizer assim, eis-nos aqui, Deus. Estamos dispostos ao Senhor, estamos disponíveis ao Senhor para cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Então, usa-nos, Senhor. Ainda que a gente não entenda, porque a Bíblia fala que o Espírito é que sopra, é Ele que fala. Deus dá visão, muitas das vezes, daquilo que Ele quer para nós, mas como nós vamos chegar lá, é preciso confiar em Deus e no Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Hoje eu e minha esposa estavam conversando sobre isso, sobre coisas que têm acontecido na nossa vida, porque a gente ouviu uma direção certa de Deus. E se a gente fosse olhar pela circunstância, por tudo que nós estávamos vivendo, a gente não ia seguir a voz de Deus. Era mais fácil a gente seguir a nossa vontade, era mais confortável. Mas quando Deus falou algo pra gente, a gente seguiu aquilo ali. E hoje nós estamos sendo honrados pela glória de Deus, por ter ouvido o Senhor. Então não é nada nosso, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus, em ouvir a Deus. Então o que é melhor? Às vezes a gente quer orar, mas é muito melhor a gente ouvir a Deus, ouvir a direção certa de Deus. Eu lembro de um dia que eu estava numa igreja, visitando uma igreja. E aí, o Senhor falou comigo. Eu lembro certinho, gente, foi muito nítido. Foi no dia de eleição, um domingo de eleição. Eu estava indo numa igreja, aí o Senhor falou comigo, o que é que você está fazendo aqui? Foi tão claro assim no meu coração, eu falei assim, eu vim e eu vou congregar aqui, o seu lugar não é aqui. Então, e aí eu fiquei caçando, mas onde que é o meu lugar? E aí Deus falou com meu esposo. Primeiro, depois falou comigo. Que era pra gente permanecer onde que a gente estava. Então, assim, foi algo muito de Deus. Porque hoje a gente vê os frutos de ter acreditado naquilo que Deus falou conosco. Que era pra gente permanecer aonde a gente estava. Mesmo que não tinha quase ninguém. E Deus fez um reboliço assim maravilhoso. E hoje a gente vê os frutos disso. De ter permanecido. Então, é mais importante ouvir a voz de Deus do que fazer a nossa vontade. É mais importante a gente conseguir ter esse discernimento de ouvir a voz de Deus, de ouvir a direção de Deus, do que a gente ficar falando com Deus o que Ele tem que fazer. É muito mais importante a gente ouvir, então, que nós tenhamos ouvidos para ouvir e confiar, porque Deus é o Criador.
criou os céus e a terra, nos criou, nos escolheu, nos designou para um propósito eterno. Não é um propósito só terreno. Existe o propósito de Deus para nós na terra, mas existe também o propósito de Deus pós-terra, que é o propósito eterno de Deus para as nossas vidas. Então, ele escreveu em seu livro sobre os nossos dias. Imagina, alguém escreveu num livro sobre você, sobre a sua vida, sobre o que quer para você. E cabe você tomar a decisão. Quer viver o que Deus tem para você? Ouça a voz do Senhor. Ouça a direção do Senhor. Busque isso todos os dias, porque todos os dias nós temos que tomar decisões. Então nós precisamos de Deus todos os dias para tomar decisões mais acertadas possíveis. Nós precisamos do Senhor, do maná diário do Senhor, para a gente alimentar o nosso espírito e tomar boas decisões, porque às vezes a gente vê com os nossos olhos naturais, Deus está vendo muito além. Nós vemos o micro e Deus vê o macro. Então Ele sabe o que a gente precisa, Ele sabe o que a gente necessita, Ele sabe. Então, confia em Deus, confia no Senhor, o Criador dos céus e da terra, e aprenda a ouvir. Como que eu ouço o Senhor? Você pode estar se perguntando. Como assim ouvir a Deus? Como que Deus fala com você? Deus fala comigo de várias maneiras. Através da palavra de Deus, através de uma oração. Às vezes estou num momento ali de oração, o Senhor põe uma impressão no meu coração. Através de uma experiência, como eu falei, eu estava num lugar e o Senhor, uma impressão assim, é uma voz mesmo, um espírito que a gente sente, que a gente ouve, né? Não é muito sentir, a gente ouve, uma pessoa conversa. O Espírito Santo é uma pessoa e ele fala no nosso coração, e até os dias de hoje ele fala. Então, à medida que a gente vai lendo a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando, porque é uma busca diária, nós vamos começando a compreender qual é a voz do Senhor. Existe a voz do Senhor, a voz do inimigo, a voz do nosso coração, as muitas vozes do mundo, os muitos enganos. Então nós, para discernir a voz de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus diariamente, conhecer a palavra, porque Deus não vai falar nada que está fora da sua palavra. Ele vai sempre nos levar, nos empurrar a cumprir a palavra dele. Então, nós precisamos de tempo de Bíblia, de tempo de oração, de comunhão, de jejum. E aí nós vamos começar a mover nos dons por causa do Senhor. Bem, então, se você quer uma dica de como ouvir a voz de Deus, existem várias formas de ouvir a voz de Deus. Tem gente que passa algo assim na frente dela, ela consegue discernir que Deus está falando com ela algo. E é assim, então Deus usa várias maneiras de falar com os seres humanos. Usa um profeta, usa a palavra, usa a pregação. Eu gosto muito de ouvir pregação, já falei com vocês. Usa a própria Bíblia para nos exortar, para nos ensinar, para nos impulsionar. Usa também, ele mesmo fala de forma audível. Então nós precisamos ouvir, entender e andar naquilo que Deus tem para nós. Amém? Então vamos orar para que Deus nos ajude a discernir a voz dele. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por ter criado tudo. Obrigado por nos ter dado a terra, por ter nos ensinado, pelo teu amor maravilhoso, por ter enviado teu Filho por amor a nós, que o Senhor nos deu um presente maravilhoso que se chama Jesus. Obrigado, Senhor, por esse amor, por esse cuidado conosco, pela renúncia do Senhor em nosso favor, para que nós possamos chegar a Ti. Muito obrigado, Deus. Que nós possamos ouvir a voz do Senhor, ouvir o direcionamento do Senhor. Que nós possamos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na nossa casa, na nossa cidade, no nosso bairro. Que nós sejamos participantes do mover do Senhor, no nosso tempo, na nossa geração. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa desse devocional, que nós possamos crescer junto na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, gente? Que Deus abençoe.